Olá, tudo bem? Boa noite para todos. Obrigada aí por mais um dia. Vamos começar aí pontualmente às 17 horas, né? Falando sobre a franquia Doutor Escritura, né? Então, a gente recebeu as mensagens de vocês, né, que gostariam de saber mais sobre a franquia, entender como funciona, qual é o valor, né? Se tem royalties, se não tem, qual é os custos que a franquia cobra, né? Então eu vou estar explicando aí para vocês sobre a franquia, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar no WhatsApp, pode mandar até mesmo no chat, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? É mais para bate-papo mesmo, alguma dúvida pode estar perguntando, por mais que tenha outras pessoas na live, não tem problema, tá bom? Então, sinta-se à vontade para fazer todo o questionamento que for necessário. Eu vou explicar sobre como que surgiu a Doutora Escritura, quanto tempo ela está no mercado de trabalho, né? Para vocês entenderem que não surgiu de hoje, né? Não faz pouco tempo que nós estamos trabalhando com isso. É mais para vocês terem uma base, uma noção da Doutora Escritura, até mesmo do seu histórico, tá bom? Então a Doutora Escritura, ela surgiu na cidade de Coamo, no Paraná. Hoje nós falamos de Foz do Iguaçu, Paraná. Para todos que quiserem conhecer, sejam muito bem-vindos para ver aí as riquezas da nossa cidade, tá? Então, nós estamos em Foz do Iguaçu, mas a Doutora Escritura surgiu em Maringá, né, Campo Mourão, que são duas cidades bem próximas, onde fazia a regularização da empresa Coamo. Antes de ser uma regularizadora, a gente trabalhava com construção civil, né? O seu Wilfredo, dono da empresa, ele é engenheiro civil também, né? Além de advogado. Então, a gente trabalhava com a construção civil, depois para a empresa Coamo, né? Uma das maiores empresas aí no ramo alimentício do sul do Brasil. Então, antes de trabalhar com a regularização, trabalhava com a construção e surgiu a necessidade da própria empresa Coamo a estar regularizando os seus imóveis, galpões, empreendimentos que eles tinham espalhados aí no Paraná todo, né? Então, e com a regularização da empresa, os funcionários, os colaboradores também vieram solicitando regularizações. E é onde foi se entendendo esse outro nicho de mercado, né, que também é da parte técnica, e da parte jurídica, né, e fomos entendendo esse outro mercado que é a parte de regularização, que, querendo ou não, é muito mais lucrativo e menor quantidade de tempo, né, e você aí tem uma menos incomodação, digamos assim, do que a construção civil. Né? Todo mundo aí, se tem algum profissional da parte técnica que mexe com construção civil, sabe a dor de cabeça que é. Então, a regularização de imóveis ela é mais burocrática, demanda mais atenção, porém não é tão desgastante, né? Então, aí já faz 17 anos nesse mercado de regularização de imóveis, já foi, o seu Wilfredo já atuou no Brasil todo com a regularização. Então ele já trabalhou aí no Acre, no Pará, em Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né, Bahia, então várias áreas do Brasil, né, várias regiões, e a gente sabe que cada região tem a sua peculiaridade, né, tem as suas dificuldades, que, por exemplo, aqui no Sul é uma peculiaridade diferente do que no Rio Grande do Norte, né, por exemplo. Então, cada um tinha que estudar, tinha que entender melhor sobre aquela região. Então, com isso, né, se deu essa vasta de informação, que o qual nós pensamos em passar para outras pessoas também estar regularizando os imóveis no Brasil todo. Na Datafolha, isso daí é um material, né, fornecido pelo jornal, pela Folha, que mais de 60% dos imóveis no Brasil são irregulares. Isso foi uma base que foi tirado. Cada região, se você for pegar bem a fundo, provavelmente o seu índice de irregularidade é muito maior do que isso. Porque o Brasil, ele é culturalmente, né, trabalhado eu vou fazer um puxadinho aqui, comprei um imóvel através de um contrato,
muito difícil a pessoa que pega, faz uma compra e finaliza ela. O que seria isso? Registrar em matrícula, pagar os impostos, né, o ITBI, e registrar em seu nome, pagar esse registro do imóvel. Por quê? A pessoa compra o imóvel e fala, poxa, já gastei para comprar o imóvel, agora tem que pagar para registrar. Para que eu quero isso daí? Só para eu declarar no meu nome? Né? Não, então não, vou só com esse contrato aqui, tá tudo certo. Mas, com o tempo, isso pode prejudicar de alguma forma você ou a sua família, né? Isso a pessoa não consegue entender de imediato, isso vem com o tempo. E hoje tá vindo muito rápido as informações, né? Tá vindo tudo muito rápido. Alguém sofreu uma ação, essa ação refletiu no bem, o bem já foi vendido para outra pessoa e quando a outra pessoa vai se dar por conta, esse imóvel já está penhorado, já tem uma restrição no registro, né? Então, isso acarreta diversas consequências quando o imóvel não é regularizado. Então, a gente vê com a base, né, nessa reportagem da Folha, que saiu em 2023, já é super atualizada, né, mais de 40 milhões de imóveis são irregulares. Então, é algo sim que a gente consegue, né, enfatizar bem, que dá sim para ganhar dinheiro com a regularização de imóveis. Vou falar agora sobre os caminhos que a Doutora Escritura tem com o franqueado. Tá? Então, já deu uma pincelada aí para você entender sobre o mercado e também sobre a origem da Doutora Escritura, né? Agora eu vou falar sobre os caminhos que nós trabalhamos com os franqueados. Então, a gente trabalha com o franqueado a partir do momento que você aderiu à franquia, né? Você se tornou um franqueado, nós mandamos diversos materiais que são da parte mais burocrática da empresa, né? Camiseta, cartão, para você postar nas redes sociais. Então, o marketing vem em primeiro lugar. Né? Você faz como para você captar um cliente? Com o marketing, com a divulgação, né? Com o seu divulgar, né? Como você ir lá e divulgar, ó, eu tenho essa empresa, a gente presta esse serviço. Então é o marketing. Querendo ou não, de boca a boca, de forma impressa, pela internet, você está fazendo o marketing da sua empresa. Então a gente trabalha primeiro, né, com a parte do marketing. Nós entregamos materiais já prontos, alimentados num drive mês a mês, né? Todo mês é alimentado com conteúdo novo para vocês estarem postando nas redes sociais. Temos também treinamentos relacionados ao marketing. Claro que o marketing ele é muito amplo, muito complexo, né? Ao qual a gente dá uma pincelada, dá um horizonte para você sobre aquele mundo digital, sobre o marketing, sobre as divulgações e tudo mais, né? A segunda parte é o comercial, como você vai fazer para vender esse serviço, né? A metodologia que a gente utiliza é a metodologia REC, representante, empresa e cliente. Né? Então, é esse ciclo de metodologia que nós utilizamos, nós encaminhamos tudo para o cliente e também para o franqueado e também explicamos do que se trata isso em treinamentos. Esses treinamentos, os primeiros treinamentos, claro que a gente vê aí os 3 principais que o franqueado quer, né? Entender sobre e a gente faz ele individual, tá? A gente faz os treinamentos aí para os franqueados de forma individual também. A captação de serviço, né? Na captação de serviço, você tem da parte jurídica e da parte técnica. A regularização de imóveis, né? Ela envolve esses dois profissionais, tanto da parte jurídica quanto da parte técnica. Claro que alguns momentos vai ser só da parte técnica, outros momentos da parte jurídica. Uso capião, por exemplo, tem os dois, tem da parte técnica e da parte jurídica. A parte técnica vai fazer o projeto de uso capião, a parte jurídica vai montar toda a peça. Então são 2 profissionais que ou você é de uma dessas 2 áreas, tá? Ou das 2 também, né? Ou você faz parcerias com esses profissionais. Se você não é de nenhuma área, você já tem que entender que você vai ter que fazer parceria dessas 2 áreas, tá bom? Os órgãos públicos, né?
órgão municipal, estadual e federal. Nós precisamos também entender das leis. A gente manda também quais são as leis que você precisa ter ali, não precisa entender, não precisa estudar a fundo. O que você precisa é ter de fácil acesso para a sua consulta quando for necessário, tá? Então, cartório, registro de imóveis, né? A gente sabe aí que pelo Brasil, eu lido com franqueados no Brasil todo e todos falam a mesma coisa, cartório é difícil. Então, é assim, é algo nacional mesmo, que o cartório ele tem uma certa dificuldade para lidar com os processos de regularização. Alguns nem dão entrada em uso capião extrajudicial. Então, assim, a gente tem que saber lidar, tem que conversar. Eles vão ter a devolutiva, a gente tem que saber debater com aquela devolutiva que nós tivemos, né? Isso a gente tem o suporte para te ajudar, para te orientar. A conclusão do serviço, que é a entrega dessa regularização para o cliente. Então, aí é o processo final, né? Tudo certinho, entregou todos esses procedimentos, a gente tem o suporte. A qualquer momento você pode estar solicitando, né, mandando mensagem no WhatsApp, sou eu que respondo, tá? Eu sou arquiteta e urbanista, formada em 2019, desde então trabalho com regularização de imóveis, trabalho com projetos, trabalho na prefeitura, né? Já trabalhei na prefeitura da cidade, então a gente já saí, graças a Deus eu tive uma experiência muito boa dentro da prefeitura, o qual me deu diversos conhecimentos relacionados a essa área de regularização, que às vezes, né, é muito complexa. Então, eu estou no suporte, tá? Trabalho já de frente com os franqueados há algum tempo, então sempre é comigo o contato. Tá bom? Então, a metodologia, o modelo de negócio da Doutora Escritura. O suporte é diário, você não paga nenhum valor pelo suporte. Eu estou ali na frente do suporte das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 18, de segunda a sexta. Então, a qualquer momento, Samara, surgiu uma dúvida aqui com um franqueado, com um cliente, desculpa, e a demanda é essa, você consegue me ajudar a resolver? Né? Eu vou te mandar toda a orientação. Claro que eu não trabalho da maneira assim, você vai pegar isso, vai falar isso, vai pegar a informação disso. Não, eu vou te dando um norte, te dando um esclarecimento do porquê daquela informação, né? Por exemplo, hoje um franqueado me mandou uma demanda, né? Que tem uma área lá em São Luís do Maranhão, o qual aquela área ele estava tentando fazer uma reurb específica de um lote. Né? Então, eu passei, aí ele já tinha até mandado a documentação para a prefeitura fez uma devolutiva, esse processo ele pegou de um cliente já em andamento, a prefeitura fez a devolutiva que foi indeferido. Aí ele queria entender o motivo que foi indeferido, queria uma ajuda, né, nessa questão que ele pegou desse cliente que já estava em andamento. Não foi ele que deu o encaminhamento na prefeitura. Então, eu expliquei para ele tudo certinho, o porquê que não deu, porquê que não foi deferido essa reurb específica e qual era o outro meio para ele se tratar. Então, ele tinha que fazer eu expliquei a busca que ele precisava fazer de informação, o porquê daquela busca, para ele ver qual é a informação que se encaixava ou na reurb ou no uso capião. Tá? Então, assim, a gente não trata específico, não deu por causa disso. Não. O porquê que não deu, né? O norte para ele se orientar, para conseguir explicar para o cliente qual é a necessidade que vai ter se feita, né, as buscas e tudo mais, o entendimento daquela regularização para dar sequência. Então, a gente trabalha dessa forma, te orientando, mas te explicando, né, para você daqui a um tempo conseguir entender de fato e não ficar totalmente dependente da gente para te ajudar, né? Porque a franquia ela é de 1 ano, né? Você faz esse investimento para 1 ano. Então, em 1 ano, você tem que usufruir de tudo o que nós disponibilizamos para os franqueados. Então, é legal que tenha
uma recorrência de conversa, uma recorrência de demanda. Quanto mais demanda, mais você vai aprendendo sobre a regularização de imóveis. O processo, né? Os processos, o acesso aos processos de como operar o seu negócio na prática. Então, tudo isso a gente também passa para o franqueado, que é o que deu certo com a gente. Então, a gente sabe já os caminhos, né? A gente passa para o franqueado. A gestão, uma equipe para orientar em como fazer a sua gestão empresarial com resultados. Como que eu vou chegar no meu objetivo? Eu nem tenho objetivo, tem que ter um objetivo para você alcançar, para você se direcionar. Buscas de clientes são todos os dias, você tem que buscar novos clientes. Já tem uma clientela, tem que buscar mais para você conseguir alavancar com os seus negócios. Como que eu busco isso? Né? Como que eu vou trazer mais clientes? Então, tudo isso a gente passa instruções também. Comercial, de como vender o seu serviço, né? De fazer parcerias de regularização de imóveis e fechar contratos mês a mês. A recorrência é super importante, né? Para quem está aí no mercado de regularização, porque a gente sabe que esse mercado, hoje entrou serviço, mas amanhã não, né? Então, eu preciso ter uma recorrência, eu tenho que buscar essa recorrência para o meu negócio dar certo. Visto que é uma franquia, mas essa franquia é sua. Então, é você que tem que ir atrás dos seus clientes. A gente, da Doutora Escritura, né, é uma franquia, porém não é igual um McDonald's, que normalmente fala, eu queria comer um McDonald's hoje. Nem é um lanche, né? Nem é igual a Coca-Cola. Que você quer tomar? Uma Coca-Cola. Às vezes nem é a própria Coca-Cola que ele está falando, é um outro refrigerante. Mas o nome chama, né? E a Doutora Escritura, você já assemelha ao que é Doutora Escritura, regularização de imóveis, né? A escritura todo mundo já assemelha a um imóvel, então, mas você tem que divulgar esse nome para esse nome ser consumido todos os dias pelas pessoas que você queira vender, tá? Isso é através do quê? Tráfego pago, redes sociais, né? Divulgação aí no próprio local, entregar panfleto, cartões, vou deixar meu cartão aqui. Então, tudo isso faz com que a sua franquia, a sua empresa dê certo no ramo da regularização de imóveis. Por isso que a gente não te dá o cliente em si, mas nós te damos toda uma base para você captar com facilidade esses clientes. O marketing, material completo para trabalhar nas redes sociais e fazer negócio, trazer um potencial, né, de clientes todos os dias, que é isso que a gente precisa. Por mais que a pessoa não vá comprar naquele momento, mas você está alimentando ela, né, todos os dias com informação, tá? A educação, mentorias de 15 em 15 dias nas terças-feiras às 19 horas. Então, isso é falado sobre diversos assuntos no ramo da regularização de imóveis. Os serviços que nós prestamos nas redes sociais, né? Como o suporte da Doutora Escritura. Então, a gente presta o serviço de regularização, né? De imóveis urbanos, tá? Essa parte da regularização da franquia Smart, ela é urbana, tá bom? Claro que eventuais dúvidas, Samara, surgiu aqui uma demanda de uma área rural para mim, né? Você pode me ajudar, né? Eu posso ver aqui com o gestor, né? Se ele libera, eu tá passando essas orientações da parte rural, desculpa, porque a franquia da parte Smart, ela é da urbana, tá bom? Então, a gente trabalha com projetos arquitetônicos, aerolevantamento, assessoria documental, assessoria jurídica, assessoria cartorária, assessoria contábil, redução do INSS da obra, subdivisão, unificação e retificação de área, regularização de loteamento, regularização de chacreamento, né? Prevenção e combate a incêndio, REURB, topografia, instituição e convenção de condomínio. Então, são essas áreas o qual vocês podem estar vendendo o serviço da Doutora Escritura e você terá o suporte para fazer isso acontecer, né? Essa regularização a andar para frente. Samara, falou sobre serviços, falou sobre isso, falou sobre aquilo, mas o que realmente interessa? Valores, né?
valores sobre como cobrar do seu cliente. E esses valores, eu vou começar pelo mais simples, um serviço de assessoria cartorária, né? Que é vou formalizar um documento aqui de compra, vou ir junto com o cliente lá fazer uma escritura, vou levar os documentos para o cliente lá para lavrar essa escritura para ele. Isso é no mínimo um salário mínimo, né? Que você consegue cobrar algo simples, rápido e fácil de se fazer. Em 2 horas ali você consegue resolver o mais difícil dos problemas cartorários. Agora, então você já viu que você pode aí pegar diversos clientes desse que você consegue aí um valor legal, né, durante um mês. Agora vamos falar de uma regularização de loteamento. No mínimo uma regularização de loteamento, você vai cobrar aí 25 a 30 mil para fazer essa parte documental e regularizar para a pessoa, né, esse loteamento. Então, assim, claro que ele é trabalhoso, né, é mais complexo, demora um certo tempo para regularizar, mas é um serviço que você pode cobrar bem por isso. Eu estou jogando bem baixo, que é um loteamento pequeno. Quanto maior o loteamento, maior o seu valor. Isso a gente ajuda na precificação, tá? Desses valores quando é muito grande assim. Vamos falar de uma REURB, né? A REURB é uma regularização fundiária urbana. Nós, Doutor Escritura, trabalhamos prestando todos esses serviços aqui na nossa cidade, né? Então a gente consegue aí cobrar hoje de 3.700 a 5 mil reais uma regularização social, tá? De interesse social, que é a REURB-S, por cliente. Aí a gente pega uma área a ser regularizada que num núcleo tem 40 pessoas, né? Então 40 aí vezes 3.700 ou vezes 5 mil, né? A gente consegue um valor bem gratificante. Porém, a gente não pega só um núcleo para fazer, a gente não pega uma quadra para fazer. Normalmente é o bairro inteiro, né? Tem bairros aí que são mais de 100 pessoas, né? Então é um bairro grande para se fazer a regularização. Sim, demora um tempo? Demora, mas mesmo assim, se você dividir a quantidade de tempo, digamos 2 anos, né? 2 anos a REURB você vendeu lá 100 REURBs a 4 mil reais, né? Então você vai dividir 4 mil reais em 2 anos. É um cálculo legal de se fazer, né? E a gente sabe, ela não é burocrática, ela não é difícil, ela é um pouco demorada, tá? Demorada pelos processos, né? Que não é muito rápido perante a prefeitura, mas não é difícil de se fazer. Você precisa ter um entendimento técnico, né? Da parte jurídica, pouco se usa, né, da REURB. Se for uma prefeitura que está alinhada junto com você, pouco se usa a parte jurídica, mais a parte técnica, que são os levantamentos feitos em campo, né? E a gente passa tudo que for necessário para o franqueado conseguir se sobressair com a REURB na sua cidade, tá? A gente dá orientação, dá apresentação que precisa ser feita tanto para os clientes quanto para a prefeitura, tá? A gente dá esse suporte também. Então, assim, a gente consegue aí valores de R$ 1.500 a 4 milhões de reais. Depende aonde você vai focar a sua atenção para você vender aquela regularização, tá? Então, uma subdivisão, né, ou uma instituição de conversão de condomínio, que são várias casas no mesmo terreno. Tem terrenos que são 5 casas. Você cobrando aí 1.500 por casa para fazer somente a parte documental, tá bom? Antes disso, tem projeto arquitetônico para ser feito dessas casas também. Mas chegou a parte documental para você que é simples, que a gente até tem um modelo de instituição de convenção de condomínio. Então você vai dirigir isso e levar no cartório. Você cobra 1.500 por edificação, né? É legal, é um valor bom. E você divulgando na sua cidade, você consegue aí ter essa lucratividade, tá? Então, são cálculos pequenos que a gente consegue fazer e entender que a regularização tem muito a ser trabalhado.
um projeto de levantamento arquitetônico de uma obra para regularização. Você cobra por metro quadrado, 40, 50 por metro quadrado. Esse valor é muito rápido. Tem prefeituras aí que está demorando 6 meses para entregar um projeto, para entregar toda a documentação correta. Então, em 6 meses, você cobrou aí R$6.000, R$7.000, e você vai receber esse valor que é de um projeto. Se você pegar mais de um projeto, são 12, 14 mil reais. 14 mil reais em 6 meses, de 2 projetos apenas, Então, é algo que a gente sabe e mostra para vocês números que é fácil você ter uma lucratividade com a regularização de imóveis. O que precisa é a captação de clientes de fato. Então, por que fazer parte da Doutora Escritura? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar aí que eles me passam, tá bom? Por que fazer parte da Doutora Escritura? Nós já regularizamos mais de 10 mil imóveis. Com certeza, bem mais, Mas a gente coloca aí uma base que 10 mil já é um número bem significante, com a regularização de imóveis. Então, uma marca já com mais de 17 anos atuando no mercado, já é consolidada essa marca. Então, você já tem um modelo de negócio que já é consolidado. A gente já vai te entregar uma empresa consolidada só para você administrar ela e fazer a captação dos seus clientes. O acesso de processo a metodologias e manuais. Isso a gente te dá já logo de início, quando você compra a franquia, você já tem esse acesso. Há diversos outros materiais, como da parte de marketing também, Os materiais de marketing para você estar divulgando na cidade, Você não se preocupar com criar conteúdos, Você já vai ter ali conteúdos alimentados mês a mês. E a flexibilidade de administração. Você pode trabalhar home office, você pode vincular uma outra empresa, você pode estar abrindo um outro local de trabalho, vai comprar a franquia e vai dar para outra pessoa trabalhar em sociedade com você, mas ela vai administrar. É flexibilidade em administração, tá? Então, as duas franquias, A gente comparou a franquia da Doutora Escritura com outras franquias no mercado que tem. Essas franquias, a gente viu uma base aí de custo de royalties. Esses custos, eles são mensais, Por mais que você faturou ou não faturou, tem esses custos da franquia, Então, esses royalties. Isso baseia de R$1.000 a R$5.000. Tem os custos com o ponto físico, porque é muito difícil uma empresa, uma franquia, ela liberar para você, vender essa franquia para você sem exigir um ponto físico. Ela quer que seja vista dia a dia aí no mercado. E algumas ainda colocam especificações aonde querem esse ponto físico, tá? Então, isso tem custo, às vezes muito alto, dependendo da cidade, E que de início é sem aquele retorno financeiro. Então, contratação de funcionário. Se você tem um ponto físico, você tem que ter outros funcionários, porque alguém vai precisar ficar ali full time enquanto você vai em busca de clientes, enquanto você vai estar trabalhando para aquilo tudo rodar, para aquilo tudo funcionar. Então, precisa ter alguém ali para receber nesse ponto físico quando chegar alguém. Então, tem esse custo de contratação. Equipe necessária, de 3 a 10 pessoas aí trabalhando para você, então é um custo já, um investimento inicial muito alto, sem você saber se vai dar certo, se vai ter uma recorrência de serviço ou não. Lucro potencial variável, porque você vai estar gastando muito e não sabe quanto vai entrar, Então, tem essas despesas aí fixas no mês que acabam atrapalhando no lucro potencial. Consultoria jurídica você tem que pagar, por mais que tenha uma franquia, mas tudo que é fornecido, às vezes, é pago à parte. Não estou falando que todas as franquias são assim, mas a grande maioria do que nós pesquisamos, a gente viu que é assim. Consultoria com contador,
né, precisa aí, tem que pagar o engenheiro da parte técnica, um arquiteto, né, você tem que pagar ele também para você ter uma assessoria com ele, e o suporte da parte de marketing, que é os materiais que as empresas fazem, que você tem um custo ali para ter aquele conteúdo. Já a franquia da Doutora Escritura, você não tem royalties, você não tem necessidade de um ponto físico, não precisa de contratação de funcionário. A equipe que você vai formar é através de parceiros, né? Você vai contratar, você vai fazer parcerias com um engenheiro, com um arquiteto, né? Quando surgir o serviço, você tem a quem passar esse serviço para trabalhar junto com você. Claro que você não vai passar o cliente para ele, você vai passar o serviço para ele fazer. Um advogado, né? Você vai precisar da demanda dele, então vai ter parceiro, vai ser parceiro com você. Quando surgir o serviço, você vai passar para ele de forma parceira, né? O cliente vai ficar sempre com você. O investimento inicial é somente o investimento da franquia. Você não vai ter nenhum outro custo a não ser o da franquia. Claro que se você quiser fazer um investimento em tráfego pago, isso tem um custo, mas não é com a franquia, tá? É com a pessoa que você vai contratar. Então, tem, claro, esse custo aí de tráfego pago, mas é somente se acaso você opinar por isso, né? O investimento da franquia é único. Então, o seu lucro potencial, tudo aquilo que você conseguir de serviço a partir do momento que você comprou a franquia, é lucro seu, né? É todo o retorno do seu investimento. Então, você não vai ter tirado daquele lucro para pagar a franquia, né? Um pouco vai ter que ir para a franquia, então eu vou ficar só com uma parcela. Não, é tudo seu. Consultoria jurídica está inclusa, consultoria com engenheiro, com arquiteto está inclusa, consultoria com contador também está inclusa, consultoria com suporte da agência de marketing, né? A gente tem também todo esse suporte, tudo incluso com a franquia. O direito, né? A partir do momento que você adere, né? O que você vai ter aí com o direito de uso da marca no período de 1 ano. Consultoria jurídica, né? Como eu já falei, as consultorias que você vai ter com a parte técnica, jurídica, contador, suporte de marketing. O treinamento são em grupo, né? Quinzenais, porém, os atendimentos são individuais, né? Os questionamentos sobre suporte é individual, mas tem os treinamentos quinzenais que são em grupo, tá bom? Manual de gestão de processos, né? Materiais prontos nas redes sociais da parte do marketing, aula de tráfego pago e atuação em nível nacional, tá? Então, você tem aí o nível nacional para você atuar. Aonde você queira estar atuando, é só você divulgar o seu serviço. Claro que, exceto onde existe uma franquia full. Antes da franquia Smart, nós trabalhávamos com uma outra modalidade de franquia, que era a full, né? Era onde a pessoa precisava de um ponto físico, precisava ter tudo, né? Tinha royalties, então tinha toda essa outra parte de franquia mesmo, né? Mais engessada. E a partir da pandemia, né? Tudo se revolucionou aí no Brasil, tudo se renovou e a franquia Doutora Escritura também se renovou, também acompanhou essa evolução no mercado. Então a gente viu aí a possibilidade de transformar para a franquia Smart e a pessoa poder trabalhar de casa, trabalhar da onde, né, ela bem entendesse, porque muitas pessoas já ficaram trabalhando da home office e a franquia Smart então veio para trabalhar, para se encaixar nesse mercado também. Então a franquia full nós temos em Marília, São Paulo, temos na Bahia e temos na Paraíba. Tá? Então essas franquias full é onde não pode ter outra Smart, mas só nessas cidades, tá? Então nas regiões ali pode atuar normalmente. Então eu gostaria de ter um feedback de vocês, se fez sentido a franquia ou não. Então a gente está aí com promoção, né? A gente com promoção não, a gente está com desconto
exclusivo para todos os que participaram aqui da live, tanto no horário de meio-dia quanto nas 19, tá? Então, a gente abriu aí para as pessoas que mostraram interesse, né? Até mesmo para valer a pena o tempo de vocês, tá? Quem quiser interesse, quiser saber sobre os valores, o que a gente vai ter de desconto, manda aí no chat, eu quero participar do desconto e eu vou estar te chamando amanhã para falar desse desconto. O valor da franquia hoje é R$ 14.997 de investimento, mas se vocês entrarem em contato, quem entrar em contato, eu vou estar oferecendo um preço bem legal, tá? Para vocês que estiverem interessados, eu posso mandar a minuta de contrato, mandar essa apresentação e a gente conversa amanhã para todo mundo que está no grupo, né? Eu tenho aí o contato de quem está no grupo. A gente vai fazer essa negociação amanhã por um valor bem legal, tá? Então, todo mundo que estiver interessado pode mandar mensagem para mim, que eu vou estar respondendo vocês com um valor bem legal para fazer parte da nossa franquia da Doutora Escritura, tá bom? Então, era isso, pessoal. Gostaria de saber, ter esse feedback de vocês da franquia, se gostou, se fez sentido, se era isso que você buscava, se era isso mesmo que você estava pensando que fosse a franquia Doutora Escritura, e a gente conversar amanhã sobre os valores aí promocionais que a gente vai estar passando para vocês que participaram da live, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima noite. Tem alguma pergunta? Tenha uma ótima noite a todo mundo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal.